A verdadeira história de São Patrício, de escravo a padroeiro da Irlanda. Todo dia 17 de março, o mundo se pinta de verde. De Dublin a Nova York, passando por Tóquio e São Paulo, milhões de pessoas celebram o St. Patrick's Day, ou o Dia de São Patrício. É uma festa marcada por desfiles grandiosos, roupas esmeraldas, trevos de 3 folhas e, claro, muita cerveja. Mas você já parou para pensar quem foi o homem por trás dessa celebração global? A verdadeira história de São Patrício é muito mais fascinante, sombria e inspiradora do que as festas modernas sugerem. Ele não era irlandês de nascimento, não se chamava Patrício originalmente e sua jornada começou com uma tragédia terrível. Hoje, vamos viajar no tempo, de volta ao século V, para descobrir como um jovem escravizado se transformou em uma das figuras mais lendárias da história e no amado padroeiro da Irlanda. Nossa história começa no final do século IV, por volta do ano 387, não na Irlanda, mas na Grã-Bretanha, que na época era uma província do Império Romano. O menino que viria a ser conhecido como São Patrício nasceu em uma família cristã abastada. Seu nome original, segundo algumas fontes, era Maevin Succat. Seu pai era um oficial romano e diácono, e seu avô, um padre. Apesar dessa linhagem religiosa, o jovem Patrício não era particularmente devoto. Tudo mudou drasticamente quando ele tinha apenas 16 anos. A vila onde vivia foi atacada por piratas irlandeses. No caos do ataque, Patrício foi capturado, arrancado de sua família e levado de barco através do mar da Irlanda. Ele foi vendido como escravo para um chefe tribal pagão. Durante 6 longos e cruéis anos, o jovem aristocrata foi forçado a trabalhar como pastor de ovelhas nas montanhas geladas e solitárias da Irlanda. Foi nesse período de isolamento extremo, fome e frio que Patrício passou por uma profunda transformação espiritual. Em sua autobiografia, chamada Confessio, ele relata que, na solidão das colinas, encontrou consolo na oração, chegando a rezar até 100 vezes por dia. A fé, que antes ignorava, tornou-se sua única âncora. Após 6 anos de cativeiro, a salvação veio em forma de um sonho. Patrício relatou ter ouvido uma voz misteriosa que lhe dizia: "Seu navio está pronto." Acreditando ser uma mensagem divina, ele tomou uma decisão incrivelmente perigosa: fugiu de seu mestre. Patrício caminhou por quase 300 quilômetros através de um território hostil e desconhecido até chegar à costa. Lá, milagrosamente, encontrou um navio prestes a zarpar. Após alguma persuasão, o capitão permitiu que ele embarcasse. A viagem de volta foi árdua, mas Patrício finalmente conseguiu retornar à Grã-Bretanha e reencontrar sua família, que o recebeu com lágrimas de alegria, acreditando que ele estava morto. Ele estava livre e seguro. Mas a Irlanda ainda não havia terminado com ele. Anos depois, já em casa, Patrício teve outro sonho profético. Ele viu um homem entregando-lhe uma carta intitulada A Voz dos Irlandeses. Ao ler a carta, ele ouviu as vozes do povo que o havia escravizado implorando: "Pedimos-te, jovem santo, que venhas e andes mais uma vez entre nós." Movido por esse chamado, Patrício tomou uma decisão surpreendente: ele voltaria para a terra de seus captores. Mas primeiro, precisava se preparar. Ele viajou para Gália, na atual França, onde estudou teologia por anos e foi ordenado bispo, adotando o nome latino Patricius. Por volta do ano 432, Patrício retornou à Irlanda. Sua missão era monumental: converter uma ilha inteira de guerreiros pagãos e druidas ao cristianismo. O que tornou Patrício tão bem-sucedido não foi a força, mas a sua profunda compreensão da cultura irlandesa, adquirida durante seus anos de escravidão. Em vez de tentar erradicar as crenças locais, ele as integrou. A lenda mais famosa sobre seus métodos envolve uma pequena planta nativa, o trevo ou shamrock. Para explicar o complexo conceito cristão da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a um povo que venerava deuses tríplices, Patrício usou as 3 folhas do trevo crescendo de um único caule. Foi uma metáfora visual perfeita que ressoou profundamente com os irlandeses, tornando o trevo o símbolo eterno do país. Outra lenda icônica afirma que São Patrício expulsou todas as cobras da Irlanda, guiando-as para o mar. Historicamente, sabemos que a Irlanda nunca teve cobras após a última era glacial. Os historiadores modernos acreditam que as cobras eram, na verdade, uma metáfora para as antigas práticas pagãs que Patrício ajudou a erradicar. Durante décadas, ele viajou incansavelmente, batizando milhares de pessoas, ordenando padres, fundando escolas e construindo igrejas, transformando a Irlanda na ilha dos santos e eruditos.
São Patrício faleceu em 17 de março de 461, na cidade de Dothpatrick. Ele deixou para trás uma ilha transformada e um legado que ecoaria pela eternidade. Mas como o dia de sua morte se tornou a maior festa global do mundo? Originalmente, o 17 de março era um feriado estritamente religioso na Irlanda, um dia de missas e reflexão silenciosa, onde os pubs até fechavam as portas. A transformação da data começou longe dali, na América do Norte. A partir do século XVIII, e especialmente durante a Grande Fome na Irlanda no século XIX, milhões de irlandeses imigraram para os Estados Unidos. Enfrentando preconceito e pobreza, esses imigrantes usaram o dia de São Patrício para celebrar sua herança, organizar desfiles grandiosos e mostrar força política em cidades como Boston e Nova York. A tradição de vestir verde, beber cerveja e fazer grandes festas foi, na verdade, uma invenção da diáspora irlandesa americana, que mais tarde foi adotada pela própria Irlanda e pelo resto do mundo. Por trás da cerveja verde e dos desfiles festivos, a história de São Patrício é a de um homem de resiliência extraordinária. Um jovem que foi roubado de sua casa, escravizado em uma terra estranha, mas que encontrou a força para perdoar seus captores e retornar para mudar a história de uma nação inteira. A vida de São Patrício nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar um propósito maior. Se você gostou de conhecer a verdadeira história por trás do St. Patrick's Day, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aquele amigo que adora celebrar o dia 17 de março. Até a próxima viagem pela história!